Ora bem, bom dia a todos. Um bocadinho diferente este vídeo. Como vocês podem ver pelo título do vídeo, eu vou-vos mostrar um gestor pessoal de despesas que eu próprio desenvolvi. Para explicar melhor como é que eu cheguei a esta situação, ahm, eu, quando comecei a trabalhar há muitos anos atrás, o que é que eu fazia? Eu punha num Excel quanto é que eu ahm, recebia, quanto é que eram as minhas despesas fixas e depois quanto é que eu ia investir e poupar e automaticamente depois sobrava-me um valor e era esse que eu utilizava para o dia a dia. Pronto, eu tenho feito isso desde há uns anos para cá. Claro que vocês, quando atingem alguns patamares financeiros, a arquitetura fiscal também muda. Acho que vocês devem compreender isso. Uh, mas acho que não sou o único a fazer isso, a apontar as suas despesas mensalmente. Não digo diariamente porque sei que é aborrecido, mas vocês já vão perceber onde eu quero chegar. Dado isto, e dado também que eu vi alguns criadores de conteúdos a desenvolverem apps ou páginas de HTML onde vocês fazem a importação de extrato dos últimos 12 meses bancários, mais não sei o quê, e têm que usar uma AI para depois ir. Esqueçam, isso demora muito, não é prático, não sei o quê. Depois vi outro também que dava para fazer gestão de património, ou seja, vocês basicamente escreviam quanto é que investiam, não sei o quê, aquilo mostrava uns gráficos bonitos, mas não funcionava tão bem. Então o que é que eu fiz? Eu disse, ok, já que nenhuma delas funciona, eu não vou partilhar o meu Excel porque é um bocado chato, vou desenvolver uma para mim e automaticamente vou fazer isto e vou dar também à comunidade. Portanto, a comunidade privada vai ter acesso aqui no educacional, vai estar aqui o fecheiro para download, para vocês poderem usar. Este fecheiro, todos os dados que vocês gravarem são gravados no vosso computador, ok? Ninguém tem acesso e vocês só têm acesso naquele computador. Ou seja, se vocês tentarem copiar o fecheiro para o outro lado, não vai dar, ok? Já para vos dizer isso. Isso depois posso alterar. Eu demorei, para vocês terem noção, eu demorei uma semana a desenvolver esta aplicação, digamos assim, porque a meio do caminho fui vendo bugs, fui vendo coisas que não estavam a funcionar, fui tendo novas ideias e pronto, mas ao longo do vídeo eu vou falando um bocadinho sobre isso. Para eu não estar a expor a minha realidade, que sei que não é a realidade de muitos, o que é que eu fiz? Eu peguei, fui ao Google, fui ver quanto é que é o salário médio no Luxemburgo e são entre 6.300 a 6.900 brutos por mês. Portanto, o que é que eu fiz? Eu já utilizei o fecheiro, já abri o fecheiro e utilizei mensalmente, já preenchi 6 meses para vocês poderem ver como é que se faz, depois vou adicionar um com vocês para vocês verem também como é que se faz, quais é que são as funcionalidades, etc. Mas dado isto, eu utilizei os 6.300 euros líquidos, não brutos, usei líquidos, para usar um exemplo para vocês poderem ver, para eu vos poder mostrar dados de que é que isto faz ou não. Ok, portanto, o fecheiro eu já o abri, ele no meu caso abre no browser que eu tenho, que neste momento é o Brave. Nem vocês podem utilizar outra aplicação para o abrir, é como vocês definirem isso no vosso computador, isso para mim não altera nada. Quando abrirem o fecheiro não vos vai aparecer isto, vai-vos aparecer em zero, porque vocês não têm dados inseridos. No entanto, eu já, a título do vídeo, já inseri aqui alguns dados, como vocês já vão poder ver. E vou inserir também um mês, neste caso será o de agosto, porque o último que vocês podem ver aqui é julho, ok? Portanto, sem mais demoras, vou passar a isto aqui. Ok? Isto está nos downloads, não sei porquê. Portanto, vocês aqui o que é que conseguem fazer? Vocês conseguem ver aqui já a partida do último mês, daquilo que adicionarem, quanto dinheiro é que vos sobra depois de pagarem as vossas despesas todas, o salário que tiveram, as despesas fixas, quanto é que é, ou seja, neste momento com este salário e com o exemplo que eu pus, isto obviamente são dados fictícios, inventei agora, tem 2.600 euros de despesas fixas, poupam 1.000 euros por mês e investem 2.000 por mês, e sobrou, face ao mês anterior, mais 400 euros, ok? Ou seja, no mês aqui vocês já vão ver, no mês de junho, sobrou mais 700 euros que o mês passado. Portanto, quando vocês chegam aqui, vocês podem adicionar um mês, eu já vou fazer isso com vocês para vocês verem. Vocês escrevem o salário que vocês têm, se é um rendimento, que neste caso o salário é um rendimento, a casa é uma despesa, a poupança é uma poupança e o investimento ou rendimento. Ou seja, vocês aqui têm estas 4 categorias, que é as despesas, as poupanças, os investimentos e os rendimentos, ok? Que isto é para o programa saber se é que tem que pôr mais ou menos na parte dos gráficos, etc. Mas João, eu não tenho a categoria de barbeiro, tenho da manicure. Chegam aqui, manicure. E gravam e vai ser atualizado,
ok? Como vocês podem ver aqui. Se por acaso... Peraí. Barbeiro, pronto, guardar. Ele diz guardado. Vocês podem ver aqui depois as cores que vai aparecer nos gráficos a seguir, já quanto sobra. Se eu chegasse aqui e alterasse isto aqui para 900 euros, vocês veem que não ia sobrar nada já. Depois este valor aqui em cima, quando eu guardasse, ia ser atualizado, ok? Quanto é que eu tinha aqui? 200 euros. Pronto, isto é isto é para vocês terem uma ideia dos preços aqui no Luxemburgo. 1200 euros isto não chega nem para um estúdio, mas pronto. Poupança 1000 paus, 2000 euros investidos, 500 euros para alimentação, chega e sobra, se for para duas pessoas quase. O supermercado aqui é mais barato que em Portugal. Seguro do carro, isto é mensal, portanto 200 paus. Não sei, depois depende do carro da pessoa, de histórico, etc. Se já sabem. 500 paus para lazer, neste caso pode ser para restaurantes ou comer fora, o que vocês quiserem. Se for aqui no Luxemburgo, digo já que não dá para comer muitas vezes. E 200 euros aqui só dá para ir 2 vezes ao barbeiro e pronto. Pronto, avançando aqui nisto, vocês vão ter a parte da evolução da poupança e do investimento, que dá para ver por mês, que é o que nós vamos ver aqui primeiro, que é, ou seja, dá para ver por mês quanto é que vocês pouparam e investiram, ou seja, neste momento aqui a azul, como nós podemos ver, o azul mais escuro é a poupança de mês e o azul mais claro o investimento do mês, ou seja, eu em janeiro, supostamente, poupei 1500 euros, investi 1500, fevereiro 1500 euros e investimento 2000 paus. E podemos ver que, por exemplo, em abril eu investi 2000 euros e em junho 2000 euros, etc. Ok? Vocês já perceberam a ideia. Aqui no acumulado vai desenvolver um gráfico, mas antes de eu passar esse gráfico, eu já vos vou explicar o que é que ele faz. Vocês quando chegam aqui, e isto foi uma das coisas que eu queria, que é, ok, eu posso investir 2000 euros por mês todos os meses. Só que imaginemos que este dado aqui não ia ser real. Ou melhor, este saldo é o real, porque ele vai fazer a conta de quanto é que começou e vai somando, ok? Só que nós sabemos que a bolsa sobe e desce. Portanto, eu chego aqui e posso aumentar e diminuir esse valor. Agora, para vocês verem porque é que eu demorei uma semana. Quando eu aumentava aqui este valor ou diminuía, este gráfico, em vez de fazer esta curva que vocês estão aqui a ver, não, o gráfico só subia e descia, ou seja, ele afetava os meses anteriores. E isto é uma trabalheira para resolver, mas pronto. Adiante, eu tive que usar aqui uma AI, porque para quem não sabe, a minha formação é de programação de computadores. Só que eu já estou muito enferrujado, porque eu já não programo há anos. Basicamente, desde que eu saí da escola, eu nunca mais programei. Apesar de gostar bastante de Python e Android, eu nunca mais programei. Java também gosto. Mas pronto, por isto para dizer que houve algumas coisas que eu tive que pedir ajuda à inteligência artificial, porque já não me lembro sequer. Há muitas coisas que eu já não me lembrava. E depois tive outro problema, que foi quando eu acabei de fazer isto tinha os meus dados. E eu não conseguia apagar porque eu fiz o local storage, ou seja, o gravar os dados no meu computador. E, portanto, cada vez que eu abrisse um ficheiro novo, abria os meus dados. Mas, entretanto, já resolvi isso e quando vocês receberem, vocês vão receber o ficheiro em branco. E também podem apagá-lo depois. Eu já vos vou explicar isso tudo. Portanto, o que vocês podem fazer aqui, nesta parte, continuando com o vídeo, é o saldo real da poupança. Porquê? Porque há poupanças que têm capital garantido e estão a render juros com o tempo, ok? Ou seja, vocês podem chegar aqui e ele tem o acumulado do mês que ele vai somando, ok? Mas, imaginemos que essa poupança rendeu juros, vocês chegam aqui, escrevem o saldo, fazem guardar saldo e a mesma coisa com os investimentos, ou seja, das ações ou das cripto, o que vocês quiserem. E ele vai atualizando aqui o gráfico mensalmente, ou seja, imaginemos que eu, por exemplo, aqui em abril, podemos ver que a bolsa subiu, a pessoa tinha um investimento acumulado de 20 mil euros, mas, por exemplo, aqui em maio e em junho já desceu e só tinha 18. Depois voltou a subir este mês. Okay? Já a poupança, obviamente, vai se mantendo crescente. Portanto, depois aqui vocês veem as contribuições médias por mês e o total combinado. Aqui depois ainda foi uma coisa que eu tive depois a ideia durante o tempo que estava a fazer isto, porque isto no início estava muito básico, só tinha mesmo estes gráficos que era aquilo que eu precisava, mas à medida que fui fazendo fui tendo ideias e acho que ficou espetáculo e gostava que vocês depois me dessem esse feedback, que é, eu peguei em dados estatísticos e desenvolvi este algoritmo que é, com base na vossa média salarial dos últimos 6 meses, e por isso é que este dado já aparece e por isso é que eu preenchi até julho, vocês têm este salário médio e o recomendado para um fundo de emergência é entre 18.900 entre 18.900 euros e 37.800 euros. Isto é, ou seja, seria 3 a 6 meses de salário. Como atualmente tenho 19 mil euros, é o que eu considero isto saudável, porque é o equivalente a 3 meses de salário, que está dentro do intervalo recomendado pelos especialistas, de 3 a 6 meses de despesas. É um bom momento para direcionar mais capital para o investimento.
Se vocês estiverem abaixo, ele vai-vos dizer que vocês devem direcionar mais o capital primeiro para a vossa reserva de emergência. Acho que isto é bastante óbvio. Se vocês, por algum motivo, tiverem alguma dúvida de como o fecheiro está a funcionar, porque eu fiz isto para mim e, obviamente, a minha realidade é diferente das outras pessoas, se vocês tiverem alguma questão, por favor, mandem-me mensagem. Eu tenho todo o gosto em ajudar. Foi uma semana que eu basicamente só me dediquei a isto, eu basicamente nem fiz trades, eu gostei bastante de desenvolver isto e estou bastante contente pelo resultado. Sei que há aqui coisas que podem melhorar, como é óbvio, e se vocês tiverem ideias para melhorias, podem-me dizer e eu terei todo o gosto em desenvolver isso, porque realmente foi uma semana diferente e agradável de passar. Pronto, outra coisa que eu fiz foi, se nós mantivéssemos este ritmo atual de contribuições e fazendo uma projeção da poupança mais o investimento combinado, assumindo uma taxa de juros composto anual, ok? Isto foi outro problema que eu tive, porque no início eu estava a fazer o cálculo mensal, não sei porquê. Somando a média contribuição mensal, é registada 12 vezes por ano. Isto são cenários ilustrativos, não é uma garantia de retorno, mas eu fiz um horizonte de 5, 10 e 20 anos, num cenário pessimista de 2% ao ano, conservador de 4% ao ano e otimista de 10% ao ano. Agora o pessoal vai dizer no vídeo que a média anual do S&P 500 são os 8%, se descontarmos a inflação, não é? Portanto, seria 10, descontando a inflação dá 8. Ok, malta, mas é assim, eu não acho que a Bolsa vai continuar a ter estes performance. Eu não acho que o S&P 500 vai continuar a ter esta performance nos próximos anos, ok? Por isso é que eu preferi fazer assim, uma coisa mais conservadora de 4%, porque acho que é uma taxa que é fácil de atingir e, ao mesmo tempo, percebem? Está tudo bem, se vocês conseguirem 4% ao ano, acho que já é bom. Já 4% a descontar a inflação, ok? Portanto, seria 6% ao ano. Aqui eu já estou a fazer esse cálculo. Portanto, aqui dá a projeção de quanto é que seria num cenário otimista de 5 anos. Se mantivéssemos este ritmo, teríamos 341 mil euros. Se tivéssemos este ritmo, em 20 anos teríamos 2.834.000 euros. Ok? Portanto, isto é para vocês verem quão fácil é atingir 1 milhão em pouco tempo. Quer dizer, em 20 anos não é assim tão pouco tempo, mas 10 anos passa no instante e vocês têm meio milhão. Mas João, eu sei que em Portugal 2.000 euros, investir 2.000 euros não é fácil. Eu sei perfeitamente. Por isso é que quanto mais cedo começarem, melhor. E agora isto não fazia muito parte do vídeo, mas não tenham só uma fonte de rendimento, ok, malta? Tipo, tentem ter mais fontes de rendimento, ok? Passando aqui, eu não queria falar muito sobre isto e por isso é que eu usei a realidade do Luxemburgo, porque eu sei que eu se fizesse isto em Portugal é um bocado, não é desmotivador, mas eu sei que demora muito tempo para ter algum dinheiro e isso foi uma das razões que, apesar de eu já na altura, quando trabalhava em Portugal, ganhava acima da média, mas sei que, pronto, não é fácil. E agora estou aqui a receber uma chamada que não sei de quem é, vais ter que esperar porque este número é esquisito. Estou sim? Yeah. Os números estão cada vez cheios de scams. Ok. Uma conta de um PayPal, eu nem tenho PayPal, imaginem. Portanto, continuando para as despesas. As despesas estão a crescer ou não? Isto foi outra coisa que eu queria, que no início estava-me a ter um problema que é, ele estava a comparar o primeiro mês com o último mês e eu não quero porque não faz sentido. Por exemplo, eu no meu fecheiro eu tenho lá dados desde 2023 porque eu juntei o Excel e importei os dados, portanto eu tenho lá dados desde 2023 e a minha realidade era completamente diferente da realidade que é hoje. Portanto, como é óbvio, as minhas despesas se dispararam, porque para já, por exemplo, agora eu vivo numa casa que o aluguer é muito mais caro, só isso aí já muda tudo. Portanto, eu fiz versus o mês anterior e versus os 3 meses anteriores. Ok? E vocês conseguem ver aqui no mês anterior se as vossas despesas estão a crescer ou a descer e diz-vos aqui a tendência e quanto é que é essa diferença, ok? Neste caso aqui vemos que não está praticamente a crescer comparado com os últimos 3 meses, ok? Isto sem contar esta parte do investimento e poupança. Se vocês se quiserem juntar essa parte, vocês conseguem ver se está a descer ou a subir, embora eu acho que faz mais sentido ver assim, mas tem a outra opção. Aqui vocês conseguem ver a composição das vossas despesas, ou seja, qual é a parte das vossas despesas que está a ocupar mais espaço, e vocês podem ver, ok, se calhar então aqui no lazer estou a gastar muito dinheiro e posso diminuir esta despesa e utilizar este dinheiro para outra coisa. Por exemplo, se calhar, quando sou em Portugal,
desde irem tantas vezes comer fora, como o pessoal faz, de bom é comer todos os fins de semana fora, comem mais vezes em casa, se calhar sobra mais dinheiro para investir. Mas isto é uma sugestão. Outra coisa que eu queria era ver quanto é que vale a hora de cada pessoa. Porquê? Vocês às vezes, e eu falo por mim também, tenho aquele impulso de gastar um dinheiro, por exemplo, este mês fui em sushi, imaginemos. Portanto, se a pessoa em questão gastar esse dinheiro neste momento, eu fiz isto aqui com a segunda maior despesa, porque normalmente a primeira é a casa, e eu sei que isto aqui não faz sentido. Portanto, o que eu fiz foi calcular a hora de uma pessoa que trabalha 8 horas por semana, 5 dias por semana, portanto, 172 horas por mês. Porquê 72 horas? Porque se vocês forem ao Código do Trabalho do Luxemburgo, eles não contam 160, contam 172 e em Portugal contam 173. Portanto, para agradar os dois mundos, eu fiz a 172, ok? Portanto, o valor à hora de uma pessoa que ganha 6.300 euros por mês, por hora, são 36,63 euros. Ou seja, na parte do lazer, que são uns 500 euros, eu preciso trabalhar, ou a pessoa precisa trabalhar, 13 horas,7 para pagar esta despesa. Ou seja, isto são praticamente quase 2 dias de trabalho. Ok? Portanto, se calhar, cada vez que vocês vão gastar algum dinheiro, vocês vão pensar assim, fogo, eu precisei de trabalhar X horas para pagar Y coisas. Estão a entender? Eu acho que é bom vocês fazerem esta reflexão. Ok? Outra coisa que é, vocês quiserem podem editar o mesmo, eu já vos vou explicar, esperem aí. Continuando aqui. Aqui vocês conseguem visualizar o mês, por exemplo, aqui em junho podemos ver que não sobrou mês nenhum. Porquê? Já não me lembro, imaginemos nós, já não me lembro. Visualizar. E ele sobe para cima, mostra-vos o gráfico e mostra-vos porque é que não sobrou nada. Porque vocês foram de férias e gastou 400 euros a mais e, portanto, não sobrou mais. Se vocês quiserem ver o mês mais recente, ele volta outra vez. Mas João, eu aqui, afinal, o mês passado tive mais uma despesa e enganei-me. Carregam a editar, ele sobe e muda, ok? Vocês podem adicionar ou retirar as categorias e guardam um mês, ok? Cancelar a edição. Vamos outra vez lá para baixo. Portanto, eu acho que isto está bastante intuitivo, acho que está fácil de perceber, acho que está fácil de usar. Eu vou só adicionar um mês para vocês verem. Outra coisa, depois vocês vão receber o fecheiro em branco. Eu obviamente já estive a usar cobaias para testar isto, porque obviamente há sempre bugs, e uma pessoa, um cliente, e é por isto que eu adoro os meus clientes, sinceramente, deu-me uma ideia que é, ele tem despesas em conjunto com a mulher, e portanto há aqui despesas que teriam de ser partilhadas. Obviamente eu já dei a sugestão de fazer a metade, mas eu percebo se quiserem os dois utilizar este fecheiro em conjunto. Portanto, o que eu vou fazer, e se mais gente quiser depois posso disponibilizar isso, que é, eu vou fazer uma versão em que dê para usar o efeito de casal, ou seja, aqui à frente vai aparecer um menu se a despesa é em conjunto ou separado, ok? Quando vocês forem aqui, vamos pôr aqui agosto de 2026, ok? E aqui depois à frente vai aparecer se é ou não uma despesa conjunta ou separada, ok? Eu vou adicionar então um mês para vocês verem. Portanto, agosto, vamos continuar na mesma, 6.300 euros. A casa, 1.200 paus, deve ser um estúdio, só pode. Poupança, vamos imaginar que poupamos aqui menos dinheiro, 1.000 paus. E que investimos também menos, 1.500 euros. Isto vocês vão ver, isto a atualizar. Ok? Aliás, a alimentação, vamos pôr então 400 euros, porque achamos que a nossa hora está muito cara. 200 euros da prestação do seguro do carro. O lazer, vamos pôr aqui 500 paus. E o barbeiro, 200 paus. E vai sobrar 1.300 euros. E ele já está pronto para gravar. Agora imaginemos nós, João, tenho uma despesa ou qualquer coisa que me surgiu. Olha, um acidente. Imaginemos nós, um acidente. Vocês chegam aqui, marcam que é uma despesa, marcam o valor. Imaginemos que tive um acidente que custou-me o arranjo do carro. Pronto, acidente. Vocês podem escrever arranjo do carro. Ok? E fazem guardar mesmo. Ok? Automaticamente isto subiu, porque ele fez a parte da soma aqui para o mês, ok? E isto é o saldo real, ou seja, imaginemos nós, mas João, quando eu abro a minha conta do meu broker não tenho este saldo, tenho menos ou mais, óbvio, porque ele não sabe quanto é que vocês, em que tipo de investimento é que vocês têm, isto é o que vocês
investiram ao longo do tempo, ok? Depois vocês têm que meter aqui o saldo real se isto gerou ou não lucros ou prejuízos, ok? Portanto, e depois ele automaticamente vai atualizar isso. E vai atualizar aqui na linha também. Portanto, imaginemos nós, o mês passado tínhamos 20 mil euros, portanto este mês vamos ter os 20 mil euros na mesma porque ele já fez a conta, isto tendo em conta que não somou juros na poupança, imaginemos nós. Se aqui, imaginemos que ele dizia que tínhamos 20 mil euros, foi no mês anterior, não, no 26.500 euros no investimento, mas eu o saldo real marco que é 24 mil. Faço guardar e ele automaticamente guarda para os 24 mil, ok? E ele automaticamente vai atualizar isso tudo. Vocês podem ver aqui, o mês passado eu tinha 25 mil euros e agora tenho os 24 mil. Ok? Se vocês, aqui automaticamente também atualizou a estimativa, penso eu. E aqui também já atualizou, já não temos só 3 meses, teremos 3 meses, ponto 2. Ok? Obviamente que isto aqui é médio, portanto vocês, uma estimativa não está ainda 100% accurate. Aqui podemos ver que as despesas estão a crescer, porque este mês supostamente tivemos um acidente, e conseguem ver também com o investimento e sem o investimento. Conseguem ver novamente qual é aquilo que vos custou mais este mês. Aí está no mês de julho, espera aí, ver o mês mais recente, agosto, e vocês conseguem ver que aqui o acidente já pesa, portanto que aqui os 800 euros já ocupa mais no bolo. O preço da hora mantém-se, porque a pessoa não ganhou mais, portanto aqui nós podemos ver que o acidente do carro nos custou 21 horas de trabalho, portanto mais de 2 dias de trabalho. Se vocês agora, acho que já está tudo explicado, agora eu vou limpar o fecheiro e vocês vão ver como é que isto vos vai aparecer em branco. Ok, quando vocês abrirem o fecheiro, ele vai-vos aparecer, peço desculpa, vai-vos aparecer assim, ok? É assim que o fecheiro vos vai aparecer a primeira vez que vocês vão abrir no vosso computador. Eu sei que para quem já faz isto vai ser uma seca apontar isto tudo de novo, no entanto, vocês vão perceber que ao longo do tempo, depois, se vocês forem usando isto todos os meses, isto é bastante prático. Eu, sinceramente, já usei este mês, agora que entretanto já vai começar agosto, já fiz a gestão das minhas despesas e, portanto, posso-vos dizer que é fantástico. Para mim, pelo menos, vai-me dar muito jeito. É muito mais fixe do que estar a ver o Excel, que é chato e tem que usar todas aquelas fórmulas e nem sequer tem os gráficos assim como tem este, nem estas projeções, nem nada. Claro que isso estava para fazer, mas é muito mais chato e acho que é assim, está visualmente mais atrativo, etc, etc. Portanto, se vocês tiverem alguma dúvida, não hesitem em contactar. O fecheiro vai estar disponível para a comunidade privada gratuitamente. Na comunidade gratuita, o fecheiro pode ser adquirido à parte e ainda têm o bónus de terem um mês de graça no Premium, ok? Portanto, se estiverem interessados, já sabem, podem mandar mensagem, tranquilo. Por hoje acho que é tudo. Amanhã temos o Weekly Outlook. É assim, eu não vos prometo que nestas próximas 2 semanas eu vá ter ou não, porque eu vou de férias, eu vou levar o portátil, mas não sei se vou ter paciência de gravar, sinceramente. Portanto, vamos ver, ok? Não vos prometo nada. Amanhã vou fazer os possíveis para tentar gravar o vídeo, mas, mais uma vez, não quero me comprometer, ok? Um grande abraço a todos e espero que, de facto, usem isto. Já sei, os clientes já sei que vão usar, porque já estive a fazer aqui um teste e eu, pelo menos o feedback que tive é que seria bom. Claro que tem alguns pormenores a melhorar. Aqui vocês veem que, tal como no teu Excel, porque isto foi exportado o meu Excel, por isso é que ainda está aqui estas coisas. Lá está, isto são detalhes que eu próprio ainda não tinha visto e estou a ver agora. Portanto, isto ainda deve ter alguns bugs, porque lá está, eu fiz isto numa semana e obviamente há aqui coisas que eu já não sabia programar, portanto tive que ter alguma ajuda externa e tenho que retirar este comentário, mas isto também se faz rápido. Bom, um grande abraço a todos mais uma vez